Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. As principais notícias no mundo estão relacionadas a Cabul, que é a capital do Afeganistão. Então, o vídeo de hoje eu vou fazer apenas um react bem rápido. Eu acho que eu não vou nem editar o vídeo. Então, assim, eu abri aqui o portal R7 e eu vou ler só o título das notícias e depois a gente vai ver pela Bíblia como que fica isso. Então vamos lá. Primeiro aqui o Biden diz que os Estados Unidos irão caçar os autores de atentados em Cabul. O que aconteceu? Homens bombas, aquela coisa toda, foi lá e se explodiram e atingiram ali cerca de 60 pessoas. Pelo menos são as informações que eu tenho. E assim, o Talibã condenou essa atitude. Estranho, né? Porque o Talibã normalmente eles fazem essas coisas. Tem homens bombas aí. Perdoem os cachorros latindo, tá, gente? Eu não vou parar, não. Hoje tá impossível mesmo. Mas vamos lá para a notícia. Então, assim, o Estado Islâmico assumiu isso, né? Então, a gente está vendo aqui, essa foi a primeira notícia, não vou ler, mas vamos ver o que mais que tem. Olha só, vou descer aqui. Mulheres afegãs começam a sentir os efeitos da volta do Talibã ao poder. A gente vai ler um versículo que fala sobre isso. Vocês estão vendo, elas estão vestidas, a maioria roupa muçulmana, mas tem a burca que cobre todo o rosto, toda a cabeça. Muitas mulheres, eu falei em outros vídeos, muitos moradores afegãos, eles concordam com tudo isso. Para eles, tranquilo. Mas tem gente que está sofrendo muito. E assim, os cristãos, a maioria, estão saindo do país, porque senão vão morrer. Olha que interessante, se você vai em países como o Egito, Jordânia e alguns outros, eles gostam dos cristãos. Eles entendem, segundo a religião deles, que um dia os cristãos vão se unir aos muçulmanos. Eles se tornarão, vão abraçar o Islã e se tornarão muçulmanos no período do Mahdi. Já esse povo aqui, o Talibã, o Estado Islâmico, que tem terroristas ali, eles são muito radicais. Eles odeiam os cristãos e matam sem dó. Para eles, quando eles têm esse tipo de atitude, eles acham que eles estão alegrando a Deus, né, o Deus deles. Bom, vamos lá. Então tem mais títulos aqui. Sobe para 13 o número de soldados dos EUA dos Estados Unidos mortos em Cabul. Ok, vamos ver quem mais que tem aqui. Isso eu já li. Afeganistão. Explosões deixam mortos feridos em Cabul. Então tá aqui a foto de pessoas. Estado Islâmico assume a autoria de ataques no aeroporto de Cabul. Que mais? Países europeus anunciam fim da retirada de civis do Afeganistão. Ataques suicidas no aeroporto de Cabul deixam ao menos 60 mortos. Então foi muita gente. E com isso também atrasou aqui, ó. Biden adia encontro com o premier de Israel após explosões em Cabul. Quem mais? O Talibã diz que condena a atitude do Estado Islâmico, eles são inimigos. Olha aqui, americanos e até crianças afegãs estão entre as vítimas das explosões. Tá feio, né, gente? Aqui tem registro. Jornalistas afegãos afirmam terem sido agredidos por talibãs em Cabul. Gente, o Talibã assumiu novamente o controle. Então, eles vão aplicar a Sharia, não tem democracia. Inclusive, estava até na matéria aqui, mas eu não encontrei para mostrar para vocês. O que um dos chefes disse, a lei é a Sharia e ponto final, ou Sharia. E o que é essa lei? Bom, em resumo, né, sabe, qualquer coisa a pessoa morre, as mulheres não têm direito, e a gente vai ver isso pela Bíblia, Daniel 11. Aqui são profecias relacionadas aos impérios que vieram na época, ou pós a época de Daniel. Ele passou pelo Império Babilônico e depois o Medo-Persa.
Após isso veio o Império Grego e depois o Romano. E por último o Turco-Otomano. Pois é, o Daniel profetizou sobre esses reinos. E a gente lê aqui, tem hora que o reino está bem claro. Ah, é o grego. Ah, é o romano. Tem hora que você percebe que por mais que fala de um, fala de outro, o assunto é o anticristo e o seu povo e a sua religião. Não é à toa que lá em Apocalipse diz, né, da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças são 7 montes, são 7 reis, sete. Esses reis a gente enxerga os reinos que é do Egito, depois da Assíria, Babilônia, aí vem a Medo-Persa, Medo-Pérsia, né? Daí Grécia e os dois últimos, certinho, romano e turco-otomano. 5 caíram, isso foi na época do apóstolo João, né? Esses 5 primeiros que eu falei. Um existe, que ele estava no romano, e depois veio o turco-otomano. Só que a Bíblia diz que o anticristo é o 8º rei que procede dos 7. Então, em qualquer profecia que a gente vê aqui, na palavra, né, relacionado a um desses 7 reinos, está falando do anticristo, um dos 7 reis, porque ele é o 8º que procede desses 7. Bom, tem inúmeros vídeos falando sobre isso, playlist anticristo. Vamos ver o que o texto tá dizendo aqui, olha. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. É todo mundo que vai morrer na grande tribulação? Claro que não, mas alguns deles, sim, sábios. Até ao tempo do fim. Tempo do fim é anticristo, a gente sabe disso. Porque se dará ainda no tempo determinado, não é agora. Apesar de tudo que está acontecendo, eu digo o seguinte: o cenário está sendo montado, mas esse tempo ainda não chegou. Falta um pouco, mas tem coisas ainda a acontecer. Vamos lá. Este rei, que rei? Então é o rei daquela época, de um dos impérios, mas aqui agora fala do anticristo claramente. Olha só, este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Sobre todo Deus, ou seja, tem, por exemplo, o deus hindu, ou tem vários deuses, tem os Hare Krishnas, que tem lá um especial. O budismo diz que o Buda não é Deus, mas é como se fosse. Bom, o anticristo ele vai ser contra todas essas religiões, contra a macumba, o Exu Caveira, todas essas coisas, né? E mais, contra o Deus dos deuses, ou seja, o Deus que eu sirvo, que você serve também, o único e verdadeiro. Pois é, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero. Ele vai blasfemar contra Deus e ainda vai prosperar, vai dar tudo certo para ele. Claro, porque o nosso Deus ele vai permitir, é o tempo determinado. Olha só, até quando que vai, né? Até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Bom, uma coisa não vai dar para a gente impedir, a vinda do anticristo, e se ele vem, o cenário tem que ser montado, ele tem que ter um povo, ele tem que ter uma religião. Então veja só, eu tenho falado aqui que ele vem desse povo, dessa religião. Mas qual? A que nós conhecemos? Olha, é mais para esse lado aí dos extremistas, os radicais, do que propriamente aquilo que, como eu citei, os egípcios, os jordanianos, eles vivem. É diferente aqui. Mas pode ser que ainda está sendo formado a religião ou a facção dessa religião, né? O grupo que verdadeiramente vai se aliançar e será escravo e serão servos do anticristo. Vamos continuar aqui, olha. O que vai acontecer com ele, né? Então ele não vai respeitar nenhum deus. Nenhum mesmo, a gente vai ver já. Os deuses conhecidos aí, nenhum ele vai respeitar, ainda vai blasfemar contra o Deus verdadeiro. Olha agora, não terá respeito aos deuses de seus pais. O que é isso? É a religião que ele vai herdar, ou o povo dele, ele vem de um povo, né? Pois é, ele vai negar isso aí. Ok.
Apesar de que Apocalipse fala que ele emerge do mar Mediterrâneo, provavelmente. Bom, tudo bem, nós não vamos falar da origem dele hoje, e sim com o povo que ele vai se aliançar. Então ele não vai ter respeito aos deuses de seus pais, deuses de seus pais, então não é monoteísta que fala, politeísta, né? Eles vão adorar mais de um deus. Nem ao desejo de mulheres. Quer dizer que ele vai ser um homem. Aí eu tenho que ter cuidado para falar aqui na plataforma. Mas vamos lá. Ele não vai ser heterossexual, não é isso que está falando. Ele não vai ser dado ao desejo das mulheres. Ou seja, mulher na religião dele não tem voz, não serve para nada a não ser a questão sexual, para aliviar os homens ali ou para fazer filhos. Tanto é que eles podem ter até 4, né? 4 esposas, mas muitos deles já têm mais do que isso também, desses radicais aí. Nem a qualquer Deus, nem a qualquer Deus, não é o Deus verdadeiro. Então ele não vai respeitar os deuses dos antigos, da família dele, dos povos que passaram, não vai respeitar as mulheres e nenhum Deus, né? Porque sobre tudo se engrandecerá. Olha agora, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. Ah, então ele vai dar honra a um Deus, sim. Não são vários, ele vai ser meio que monoteísta, né? A um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e coisas agradáveis. Bom, aí que eu vou entrar nessa questão da religião, porque muitos deles, não é o caso tanto aí dos extremistas, mas eles têm muita grana, é muito ouro, eles honram um Deus que naquela época de Daniel não existia. Ele foi existir muito tempo depois de Cristo, inclusive. Você sabe de quem que eu estou falando, você sabe qual a religião. Então tá aqui, gente, né? E aí diz assim, ó, com o auxílio de um Deus estranho, agirá com as poderosas fortalezas. O anticristo vai ser ajudado por esse Deus estranho. E é interessante lá no Apocalipse que os dois se encontram no mar, ou na praia, né? O Satanás, o dragão vermelho, está lá e espera vir o anticristo representado pela besta que emerge do mar. E aos que o reconhecerem, multiplicar-se-á a honra. Olha aí, honra, né? Eles matam, eles são homens bombas, porque eles pensam sempre em honra. E falo-ás reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra como prêmio. Bom, só até aqui o suficiente, porque, assim, eu repito, tá? Essas profecias, elas falaram de um rei que existiu naquela época, um pouco depois de Daniel. Mas ela mostra o futuro. Ela está falando do anticristo, está declarando, sim, que ele virá e como ele agirá. Então, o que a gente está vendo? Afeganistão, Cabul, tudo isso é o cenário que está sendo montado. Não tem como a gente impedir a vinda do anticristo, mas tem como nós orarmos para que os missionários possam sair, para que as pessoas que verdadeiramente não aceitam essa imposição deixem o país. Mas a gente tem um problema também, que muitos são refugiados, eles vão sair, já saíram, não deixarão a sua religião e mais. Eles vão se espalhar pelo mundo e essa religião vai alcançar mais e mais países. Aqui no Brasil já tem, mas assim, vai aumentar em todo o mundo. É uma situação difícil. Bom, é isso, gente. É um vídeo rápido. Eu queria só passar informação bíblica para vocês, dentro da informação que está na maioria dos portais. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.